Sem pressão, meu nome é Xandão. Fala galera, rapidinho fazer um vídeo curto aqui pra falar umas coisinhas, analisando o Super Xandão, né? O cara é um fenômeno aí na internet brasileira recentemente, nos últimos 2 meses. É um cara que faz stream na Twitch, falando de League of... fazendo ao vivo, né, na Twitch, de League of Legends, né? E aí ele fica falando umas coisas meio malucas no vídeo dele, enquanto ele tá na live, né, ao vivo. E ele fala, ele tem essa personagem, que é o Super Xandão, que ele é um caçador de demônios. Bota aí o vídeo, ele é fruto de uma vontade divina. Valeu, rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo, que o apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Masturbação ajuda, é comprovado. Sim, ajuda você a ser um fracassado. Tá? Então, basicamente, o Xandão, ele incorpora, para analisar ele aqui, só para vocês terem uma ideia, para analisar aqui, ele incorpora um... Eu não gosto muito desse termo, mas eu acho que ele fica mais fácil para vocês entenderem, principalmente essa galera de videogame e tal, para entender que é um arquétipo. É um arquétipo de herói, modelo Apolo, tá? Então o Apolo, o deus do grego, filho de Zeus, né? Sendo meio que o deus das artes, o deus da harmonia, o deus da beleza e um deus solar, né? Ele não é exatamente o sol, na verdade o sol era Hélio, né? Hélio que era o Titã. Mas aí acaba que mais tarde Apolo vira o deus do sol, mencionado como o deus do sol, né? Então ele meio que tem essa coisa de ser solar, de calor e não sei o que. E o próprio Xandão já comentou, eu já vi vídeo dele comentando. E o papel de parede dele é o Superman, né? E o Superman é a encarnação de uma divindade solar também, tá? Você pode ver que justamente o Superman, ele se energiza no sol, tá? Mesmo o Superman tendo uma referência judaica, né? Ele é Kal-El, né? Que é filho de Jor-El, e assim por diante, tá? Mas o Super Xandão encarna isso, e ele encarna a ideia também do caçador de demônios, estilo medieval, tá? E isso não é uma novidade, isso existia de fato na literatura. Na literatura medieval a gente encontra vários desses menções a essas pessoas que caçariam demônios e bruxas, esse tipo de coisa, tá? Eu tenho aqui um livro para indicar para vocês, Os Andarilhos do Bem, Os Benadante, do Carlo Ginzburg, e também esse aqui do mesmo autor, Carlo Ginzburg, História Noturna, tá? Que nesses 2 livros, principalmente nos Benadante, preferência ler primeiro esse, depois o outro. O Ginzburg está analisando, ele analisou textos da Inquisição, da Santa Inquisição, tá? Que correspondessem a uma região específica que era da Itália, tá? E lá ele descobriu que existiam pessoas, vários processos e documentos de pessoas que diziam caçar demônios, que diziam caçar bruxas, né? Aí o que acontecia? Existia esse fenômeno que eles adormeciam e eles saíam do corpo de madrugada e eles iam caçar esses demônios, essas bruxas e principalmente proteger a colheita, tá? Então vê lá que o Super Xandão fala assim: fica tranquilo que no final dos tempos está comigo. Quem estiver comigo tá sussa, né? No final dos tempos. É só segurar no braço do Xandão que tá tudo certo. Vem comigo. Né? Essa ideia de protetor, de guardião, tá? Era muito comum. Nesse livro do História Noturna tem a parte de lobisomem, que é mencionado também nos Andarilhos do Bem, mas ele avança mais no Histórias Noturnas. Que existiam pessoas que diziam se transformar em lobos ou lobo meio homem para caçar essas bruxas e esses demônios. O problema é, por que essas pessoas estão nos relatos da Inquisição? Porque a igreja entendia que, na verdade, eles eram bruxos, eles eram
invocadores do demônio, eles eram satanistas, eles faziam parte do grupo dos sabá, das mulheres adoradores do demônio, do sabá, das bruxas, enfim. Feiticeiros, eles eram feiticeiros, esse tipo de coisa. Tá? Então fica a dica aí, Xandão. Cuidado, que de herói você pode virar vilão. De repente pode achar que na verdade você que é o capeta. Tá? E tem uma outra associação que eu achei engraçado, é que o Xandão fala, ele é terraplanista, que é uma coisa que a igreja defendia. Ele é contra masturbação, contra pornografia e tudo mais, né? Que é um vício que degenera a pessoa e tal. E isso é muito também utilizado e comentado em textos medievais e textos já posteriores e até contemporâneos, na verdade, da Igreja Católica e até dos protestantes, contra esse tipo de prática. E ele é contra isso e tudo mais. E tem um texto que é típico da literatura medieval do século, que foi escrito no século X, século XII, que é a visão de Túndalo, que era um cavaleiro que teve alguns pecados na vida e tal, e ele morre por 3 dias. Nesses 3 dias que ele está morto, ele faz uma viagem ao mundo dos mortos, ao além, e ele é guiado por uma entidade lá, que vai mostrar para eles os lugares do inferno, do purgatório, do paraíso e tudo mais. E lá existem regiões específicas para cada pecado. Então, os assassinos ficam no vale tal, os ladrões ficam no vale tal, os de pecados sexuais, de traição, pederastia, esse tipo de coisa estão num lugar, entendeu? E essas crônicas eram escritas pelos padres, e inclusive feito ilustrações e tudo mais, para justamente dar medo nas pessoas quando era recitado oralmente, tá? Porque as pessoas não sabiam ler e escrever, muito menos ler e escrever em latim. Tá? Muitos desses textos eram em latim. Então as pessoas não sabiam. Então os padres liam nos sermões, nas missas deles, eles falavam e comentavam esses textos, tá? Para explicar para as pessoas terem medo do inferno e tudo mais. E o Xandão é o caçador de demônios, né? Então ele está dizendo para você não ficar na legião dos demônios. Que vem com o Xandão, tá? Então esse tipo de texto, literatura de amedrontar e de fazer um discurso de vícios, né, contra os vícios e vem para o nosso lado, saia do vício e venha para o nosso lado, que é quem você está salvo, é um discurso muito típico da Idade Média. Não só da Idade Média, né? Hoje em dia a gente vê, mas estamos falando dessa coisa do cavaleiro. O que me lembrou o Xandão foi por causa do cavaleiro, né? Então ele é um cavaleiro que usa espada e mata os demônios e tal, né? É isso aí. Então fica aí a minha dica, dê risada com o Xandão, leve-o como um personagem divertido e tudo mais. E que essas referências que o Xandão traz, elas não são por um acaso, elas têm todo um background, né? Elas têm todo um processo para chegar a isso. Ele diz num vídeo do Cariani, se eu não me engano, que ele se inspirou num jogo, acho que é Devil May Cry, de caçador de demônio e tal. É o mesmo estereótipo. Lembre-se, esses personagens, caçadores de demônios, tudo criado na Idade Média, tá? Tudo criado na Idade Média. Tem os textos de Legoff também que dá para ler. Então, todos esses personagens novos, eles são só uma espécie de adaptação. Eles são uma adaptação, uma releitura de textos antigos, de uma cultura antiga, de coisas antigas que a gente tem, né? E funcionam muito bem, porque eles carregam essa coisa do arquétipo, né? O arquétipo do herói, moralista, infalível, fruto de vontade divina. O que era um rei? O que era o cavaleiro? Ele era abençoado por Deus, né? Os cavaleiros eram isso, os reis eram isso, os heróis eram isso, os semideuses, Hércules, filho de Zeus, né? Teseu, e assim para os argonautas, todos eles têm essa ligação com o divino e tudo mais. Então é toda uma construção de herói e arquétipo, dos heróis medievais, dos cavaleiros, tudo dentro dessa mentalidade mais ocidental, né, europeia. Tá? Então fica aí, é só
uma análisezinha aí de um personagem que explodiu na internet, para você entender melhor o que ele está falando ali, da onde vem essas coisas, né? E não é só um doido falando ali, ele está trazendo, no discurso dele vem toda uma tradição de literatura cristã, heróica, greco-romana, e que também, com certeza, pelo que eu vi, ele tira dos videogames, ele tira dos quadrinhos, dos super-heróis, né? Tá? É só a minha contribuição aí de tanto vídeo que tá rolando sobre o Xandão, tá bom? Valeu! Então muda bobagem!